Por que criaturas espirituais do mal, que conhecem perfeitamente o poder absoluto de Jesus Cristo, ousaram fazer um pedido ao Filho de Deus? Como é possível que demônios, seres que tremem diante da presença divina, tiveram a audácia de implorar por uma concessão específica? Será que essa passagem bíblica revela algo profundo sobre a natureza espiritual que muitos cristãos ainda não compreenderam completamente? O que significa quando seres que se rebelaram contra o Criador do universo reconhecem instantaneamente a autoridade suprema de Jesus e se submetem humildemente ao seu comando? A narrativa encontrada nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas apresenta um dos episódios mais intrigantes e reveladores do ministério terreno de Jesus Cristo. Quando o Salvador encontrou o homem possesso na região dos Gadarenos ou Gerazenos, conforme registrado nas Escrituras, presenciamos um diálogo extraordinário entre o divino e as forças das trevas que habitavam aquele homem atormentado. Este encontro sobrenatural revela camadas profundas de verdades espirituais que continuam relevantes para os cristãos de hoje, oferecendo insights preciosos sobre a natureza da autoridade divina, a realidade da guerra espiritual e o infinito valor que Deus atribui a cada alma humana. O relato bíblico nos informa que Jesus havia cruzado o mar da Galileia em direção à região dos Gadarenos, um território predominantemente gentil, onde a criação de suínos era uma atividade econômica comum e socialmente aceita. Esta região ficava na margem oriental do mar da Galileia, uma área conhecida por sua população mista de judeus e gentios, onde as tradições judaicas não eram rigorosamente observadas. Ali, entre os sepulcros, vivia um homem completamente dominado por uma legião de demônios, transformando sua existência em um testemunho vivo do poder destrutivo das forças espirituais malignas quando encontram terreno fértil para suas operações. O termo legião, utilizado pelos próprios espíritos malignos quando questionados sobre sua identidade, não foi escolhido por acaso, pois se referia a uma unidade militar romana composta por aproximadamente 6.000 soldados completamente armados e treinados para a guerra. Isso nos dá uma dimensão assustadora do nível de opressão espiritual que aquele ser humano enfrentava diariamente. Imaginar um único indivíduo sendo habitado por milhares de entidades espirituais malignas nos ajuda a compreender a intensidade do sofrimento e da desordem que caracterizavam sua vida. Esta não era uma situação de possessão simples ou superficial, mas uma completa dominação de sua personalidade, vontade, mente e corpo por forças organizadas do mal. Quando Jesus se aproximou daquele local de morte e desolação, os demônios imediatamente o reconheceram como o Filho do Deus Altíssimo. Não houve hesitação, confusão ou dúvida sobre a identidade divina de Cristo. Esses seres espirituais malignos conheciam perfeitamente quem estava diante deles, e essa percepção instantânea revela uma verdade fundamental que muitas vezes é negligenciada pelos estudantes da Palavra de Deus. No mundo espiritual, não existe ateísmo, agnosticismo ou questionamento sobre a realidade de Deus. Todos os seres espirituais, sejam anjos santos que ministram diante do trono celestial, ou demônios caídos que habitam as regiões das trevas, reconhecem, sem qualquer sombra de dúvida, a supremacia absoluta e a divindade inquestionável de Jesus Cristo. Apenas os seres humanos, em sua limitação terrena e influenciados pelos efeitos corruptores do pecado original, podem questionar, negar ou ignorar a realidade evidente da existência e soberania de Deus. Esta é uma das ironias mais trágicas da condição humana. Criaturas feitas à imagem e semelhança do Criador, dotadas de capacidades intelectuais e espirituais extraordinárias, frequentemente demonstram menos discernimento espiritual do que os próprios demônios quando se trata de reconhecer a divindade de Cristo. O que torna esse encontro ainda mais fascinante do ponto de vista teológico e espiritual é o comportamento específico dos demônios diante de Jesus. Eles não tentaram desafiar sua autoridade divina, nem questionar seu poder absoluto sobre todas as criaturas. Pelo contrário, demonstraram um temor reverente e uma submissão imediata, que contrastava dramaticamente com a rebelião original que havia caracterizado sua queda do estado de graça celestial. Esta postura de humildade forçada nos ensina que, mesmo na sua condição caída e corrupta, as criaturas espirituais não podem ignorar ou resistir à autoridade suprema do Filho de Deus quando ele escolhe manifestar seu poder.
Quando Jesus ordenou categoricamente que saíssem do homem, usando sua autoridade divina inquestionável, eles não resistiram ao comando, nem tentaram negociar os termos de sua obediência. Contudo, fizeram um pedido específico que revela aspectos profundos da natureza espiritual e dos limites precisos impostos por Deus às forças do mal em suas operações no mundo criado. Este pedido não foi formulado como uma exigência ou reivindicação baseada em direitos supostos, mas como uma súplica humilde de seres que reconheciam completamente sua posição subordinada diante do Criador. Os demônios imploraram a Jesus que não os enviasse para o abismo antes do tempo determinado por Deus para o julgamento final de todas as criaturas. Essa súplica específica revela que essas criaturas malignas tinham pleno conhecimento de que existe um cronograma estabelecido pela sabedoria divina para o cumprimento de todos os aspectos do plano eterno de redenção e julgamento. Eles sabiam com certeza absoluta que sua condenação eterna estava irrevogavelmente selada desde o momento de sua rebelião original, mas que ainda não havia chegado o tempo designado para o cumprimento dessa sentença definitiva. Esta compreensão temporal demonstra que, mesmo sendo seres caídos e fundamentalmente rebeldes contra a vontade de Deus, os demônios operam necessariamente dentro dos limites estabelecidos pela soberania divina. Eles não têm poder para acelerar nem retardar os eventos profetizados nas Escrituras, nem podem escapar do destino que lhes foi determinado desde antes da fundação do mundo. Sua existência atual é uma demonstração da longanimidade divina, que permite que continuem existindo apenas enquanto isso serve aos propósitos eternos de Deus. O pedido específico para entrar nos porcos, portanto, não foi uma tentativa desesperada de escapar do julgamento divino inevitável, mas sim um apelo calculado para continuar exercendo algum tipo de influência maligna no mundo físico criado por Deus. Esta solicitação revela uma característica importante da natureza demoníaca. Os demônios parecem necessitar de uma manifestação corpórea, seja através de seres humanos, animais ou outras formas materiais, para expressar plenamente sua natureza maligna e exercer sua influência destrutiva no reino terreno. Sem um hospedeiro físico adequado, sua capacidade de causar dano direto e exercer influência tangível no mundo material fica severamente limitada. Isto explica por que eles tanto se esforçam para possuir e controlar corpos físicos, especialmente corpos humanos que são criados à imagem de Deus e possuem capacidades espirituais únicas. A possessão demoníaca representa, dessa forma, uma perversão do propósito original, para o qual Deus criou os seres humanos como pontes entre o mundo espiritual e o mundo físico. A escolha específica dos porcos como hospedeiros alternativos também carrega significados teológicos e culturais importantes que não devem ser negligenciados em nossa análise. Em primeiro lugar, a presença de uma grande manada de suínos naquela região confirma inequivocamente o caráter gentil do local, já que os judeus observantes consideravam esses animais fundamentalmente imundos, segundo as prescrições detalhadas da lei mosaica dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Para os demônios, os porcos representavam hospedeiros adequados, precisamente por serem considerados animais impuros, segundo os padrões divinos, alinhando-se assim perfeitamente com a natureza contaminada e corrupta dos próprios espíritos malignos. Esta escolha não foi aleatória nem baseada em conveniência, mas refletia uma afinidade espiritual entre a natureza impura dos demônios e a classificação ritual dos suínos como animais imundos. Os demônios, sendo criaturas que se deleitam na corrupção e na profanação do que é sagrado, naturalmente se sentiram atraídos para hospedeiros que já eram considerados impuros pelas leis divinas. Esta é uma ilustração poderosa do princípio espiritual, de que o mal sempre busca o que já está corrupto ou comprometido como seu habitat preferencial. Além disso, a escolha dos porcos pode ter sido estratégica do ponto de vista econômico e social, demonstrando a astúcia calculista que caracteriza as operações demoníacas. Os demônios certamente sabiam que a destruição de uma grande manada de suínos, que representava um investimento financeiro considerável, causaria um impacto econômico significativo na região, potencialmente gerando ressentimento amargo contra Jesus entre os habitantes locais que dependiam da criação de porcos para seu sustento. De fato,
Quando os porqueiros responsáveis pela manada viram o que havia acontecido com seus animais, correram imediatamente para a cidade para contar às autoridades e aos proprietários sobre os eventos extraordinários que haviam presenciado. O resultado imediato dessa comunicação foi que as pessoas da região, motivadas mais pela preocupação com suas perdas materiais do que pela alegria com a libertação milagrosa de um homem atormentado, pediram insistentemente para Jesus se retirar de seus territórios e nunca mais voltar. Os demônios, mesmo em sua derrota completa diante do poder irresistível de Cristo, conseguiram criar uma situação que resultou na rejeição de Jesus por parte daquela comunidade. Esta estratégia demoníaca revela uma característica fundamental das forças do mal que opera até os dias de hoje. Elas são extremamente astutas, calculistas e persistentes em seus esforços para impedir a obra de Deus. Mesmo quando são derrotadas de forma inequívoca, tentam causar o máximo de dano colateral possível e criar obstáculos duradouros para a expansão do reino de Deus. A destruição da manada de porcos não foi um ato aleatório, resultado de uma perda de controle por parte dos demônios em seu novo habitat animal, nem uma consequência imprevista de sua transferência do corpo humano para os corpos suínos. Foi uma ação deliberada e cuidadosamente planejada com objetivos específicos de causar prejuízo material substancial e gerar oposição sistemática ao ministério terreno de Jesus Cristo. Esta tática demoníaca de usar perdas materiais para criar amargura e oposição contra Deus continua sendo amplamente utilizada nos dias atuais. Quantas vezes as pessoas culpam Deus por tragédias financeiras, desastres naturais ou perdas econômicas, sem perceber que podem estar sendo manipuladas pelas mesmas forças espirituais que usaram a destruição dos porcos para tentar desacreditar o ministério de Jesus? A estratégia permanece essencialmente a mesma: associar a presença ou a obra de Deus com consequências materiais negativas, levando as pessoas a rejeitarem as bênçãos espirituais por causa de preocupações temporais. No entanto, a permissão concedida por Jesus ao pedido demoníaco também nos ensina lições espirituais valiosas sobre a natureza da sabedoria divina e dos métodos pelos quais Deus opera no mundo. O Salvador não atendeu à súplica dos demônios por compaixão equivocada ou por estar de alguma forma limitado em seu poder absoluto sobre todas as criaturas espirituais. Jesus possuía autoridade completa para enviar imediatamente aqueles demônios para o abismo eterno ou para qualquer outro destino que ele considerasse apropriado. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos porque isso serviria aos propósitos divinos maiores que transcendiam as considerações imediatas da situação. A destruição dramática da manada funcionou como uma demonstração pública, inegável e extraordinariamente poderosa do poder absoluto de Cristo sobre as forças espirituais das trevas, criando um testemunho que não poderia ser facilmente ignorado ou explicado por causas naturais. Quando os moradores da região viram com seus próprios olhos 2.000 porcos se precipitarem violenta e subitamente no mar e morrerem afogados em questão de minutos, não puderam negar a realidade sobrenatural do milagre que havia ocorrido diante deles. O homem que antes era uma ameaça constante para a segurança da comunidade, vivendo nu entre os sepulcros como um animal selvagem, quebrando correntes de ferro como se fossem cordas, gritando incontrolavelmente dia e noite e ferindo-se constantemente com pedras afiadas, estava agora completamente vestido, em perfeito juízo mental, e assentado calmamente aos pés de Jesus como um discípulo respeitoso. A transformação era tão radical, completa e evidentemente sobrenatural que ninguém poderia honestamente atribuí-la a causas naturais, coincidências fortuitas ou truques de ilusionismo. A mudança na condição física, mental, emocional e espiritual do homem era uma prova viva do poder transformador de Cristo, que não podia ser contestada por nenhuma pessoa de boa fé que tivesse conhecimento de sua condição anterior. A permissão divina para a entrada dos demônios nos porcos também ilustra perfeitamente o princípio bíblico fundamental de que Deus, em sua soberania absoluta, pode usar até mesmo as forças do mal e suas intenções destrutivas para cumprir seus propósitos eternos de redenção e glória. Assim como Deus usou a ira obstinada de Faraó e sua resistência às demandas divinas para demonstrar seu poder libertador no Egito através das 10 pragas e permitiu que Satanás testasse severamente a fé de Jó para revelar a integridade genuína de seu servo fiel,
Jesus permitiu que os demônios executassem seu plano destrutivo, porque isso resultaria em uma manifestação ainda mais poderosa e duradoura da autoridade divina. Esta é uma verdade reconfortante para os cristãos que enfrentam ataques espirituais e oposição satânica em suas vidas. Mesmo quando o inimigo parece estar ganhando batalhas temporárias e causando danos significativos, Deus permanece no controle absoluto da guerra espiritual e pode transformar as próprias armas do mal em instrumentos para sua glória e para o bem eterno de seus filhos. O episódio dos demônios e dos porcos também nos oferece insights profundos sobre a natureza da verdadeira libertação espiritual que Cristo oferece a todos os que clamam por sua intervenção. O homem gadareno não foi liberto através de um processo gradual terapêutico ou de uma luta prolongada entre forças espirituais opostas. Sua libertação foi instantânea, completa e definitiva no exato momento em que Jesus exerceu sua autoridade divina sobre os espíritos malignos que o atormentavam. Isso nos mostra uma verdade fundamental sobre o poder libertador de Cristo. Quando ele intervém em uma situação de opressão espiritual, não existem limitações, resistências ou obstáculos que possam impedir ou retardar sua obra libertadora. Não importa quão severa seja a opressão, quão numerosos sejam os demônios envolvidos, ou quão longo tenha sido o período de tormento, a palavra de autoridade de Jesus é suficiente para quebrar instantaneamente qualquer corrente espiritual e restaurar completamente a liberdade perdida. Esta verdade deveria encher de esperança e confiança todos os cristãos que enfrentam batalhas espirituais em suas próprias vidas ou que intercedem por entes queridos que parecem estar sob influência demoníaca. O poder de Cristo não diminuiu desde os dias de seu ministério terreno, e sua autoridade sobre as forças das trevas permanece absoluta e inquestionável. Contudo, a reação da comunidade local diante do milagre extraordinário que presenciaram nos alerta para uma realidade triste e perturbadora da natureza humana caída. Nem todas as pessoas se alegram ou respondem positivamente quando presenciam manifestações inequívocas do poder de Deus. Os gadarenos ficaram com medo e desconforto diante do sobrenatural e estavam mais preocupados com suas perdas materiais imediatas do que gratos pela libertação milagrosa de um homem que havia sido restaurado à sanidade, à dignidade humana e à vida em comunidade. Esta reação revela uma tendência pecaminosa que, infelizmente ainda hoje, pode ser observada com frequência. Muitas pessoas preferem manter suas rotinas confortáveis, seus interesses materiais intactos e suas vidas previsíveis, mesmo que isso signifique perder oportunidades extraordinárias de experimentar transformações espirituais profundas e duradouras. A presença ativa de Jesus sempre traz mudanças significativas, desafia o status quo e exige decisões que podem ser desconfortáveis para aqueles que estão acomodados em suas circunstâncias atuais. A rejeição dos gadarenos a Jesus ilustra uma tendência humana preocupante de valorizar mais as posses materiais do que as bênçãos espirituais, de temer mais as perdas temporárias do que celebrar as vitórias eternas. Eles perderam porcos, mas ganharam um vizinho transformado. Perderam dinheiro, mas presenciaram o poder divino. Perderam animais, mas viram um homem recuperar sua humanidade. Ainda assim, consideraram que o preço havia sido alto demais. A atitude específica dos demônios ao implorar humildemente a Jesus também nos revela algo extremamente importante sobre a natureza absoluta da autoridade divina e como ela é reconhecida no mundo espiritual. Eles não tentaram negociar de igual para igual com Cristo, como se fossem poderes rivais disputando território ou influência. Não apresentaram argumentos sofisticados sobre seus supostos direitos, privilégios ou jurisdições territoriais. Não citaram precedentes legais ou apelaram para princípios de justiça que pudessem favorecer sua causa. Em vez disso, reconheceram imediatamente e sem qualquer resistência que estavam diante de uma autoridade absoluta, suprema e inquestionável que tinha o direito indiscutível de determinar seu destino. Essa postura de submissão forçada, mas completa, contrasta dramaticamente com a rebelião original que levou à queda desses seres espirituais quando ainda habitavam as regiões celestiais como anjos de Deus. Esta diferença de comportamento nos ensina que existe uma grande diferença entre o reconhecimento intelectual da autoridade divina e a submissão genuína, baseada em amor,
e confiança. Os demônios reconhecem a supremacia de Cristo por não terem outra opção diante da manifestação de seu poder. Mas essa submissão é motivada pelo medo do julgamento, não pelo amor pela pessoa de Jesus ou pela admiração de seu caráter santo. O fato de Jesus ter atendido ao pedido dos demônios levanta questões teológicas importantes e profundas que merecem consideração cuidadosa. Alguns cristãos podem se perguntar por que o Filho de Deus concederia qualquer tipo de favor às forças do mal, ou por que ele não simplesmente destruiu ou baniu imediatamente essas criaturas malignas sem dar ouvidos às suas súplicas. A resposta a essas questões está na compreensão mais profunda de que Jesus não estava sendo condescendente com o mal, nem demonstrando fraqueza ou indecisão diante do inimigo. Em vez disso, Jesus estava demonstrando que mesmo os planos mais elaborados e maliciosos dos demônios estão completamente subordinados aos propósitos divinos superiores e podem ser usados por Deus para cumprir sua vontade perfeita. A sabedoria divina opera em dimensões que transcendem completamente nossa compreensão humana limitada, e o que pode parecer uma concessão desnecessária ao mal, na verdade, serve a objetivos eternos que somente Deus conhece completamente. A destruição dos porcos serviu como um sinal poderoso e duradouro para todos os presentes e para as gerações futuras que ouviriam sobre este evento. Os porqueiros que testemunharam o evento extraordinário correram imediatamente para a cidade para contar às autoridades, aos proprietários dos animais e a qualquer pessoa que quisesse ouvir sobre os acontecimentos sobrenaturais que haviam presenciado com seus próprios olhos. Suas palavras carregavam o peso da evidência ocular e se espalharam rapidamente por toda a região, levando muitas pessoas curiosas a virem ver por si mesmas o homem que havia sido libertado de forma tão dramática. Dessa forma, o testemunho do poder transformador de Cristo alcançou muito além do local específico onde o milagre originalmente ocorreu, multiplicando seu impacto espiritual de maneiras que não teriam sido possíveis se a libertação tivesse acontecido de forma mais discreta. O homem liberto, por sua vez, tornou-se um evangelista poderoso e extremamente eficaz em sua própria região. Quando pediu fervorosamente para acompanhar Jesus e permanecer ao seu lado como os outros discípulos, o Mestre lhe deu uma comissão diferente, mas igualmente importante: permanecer em sua terra natal e contar aos seus familiares, amigos e conhecidos tudo o que Deus havia feito por ele através do poder transformador de Cristo. Esse homem transformado tornou-se uma prova viva e permanente do poder libertador de Cristo, um testemunho ambulante que continuaria impactando vidas e tocando corações muito depois que Jesus havia partido fisicamente daquela região para continuar seu ministério em outros lugares. Sua própria existência transformada era uma pregação constante e irrefutável do poder de Deus. A estratégia divina de deixar o homem curado como testemunho local foi extremamente sábia e eficaz do ponto de vista evangelístico. Enquanto um forasteiro ou pregador itinerante poderia ser recebido com ceticismo natural ou desconfiança por pessoas que não o conheciam pessoalmente, um homem conhecido por todos na região, cuja condição desesperadora e aparentemente incurável era de conhecimento público há anos, carregava uma credibilidade evangélica inquestionável que nenhum orador externo poderia igualar. Sua transformação radical não poderia ser negada, minimizada ou explicada como truque, encenação ou exagero por aqueles que o haviam conhecido em sua condição anterior. Toda vez que as pessoas o viam andando pelas ruas da cidade, vestido adequadamente, conversando normalmente, exercendo algum trabalho produtivo, relacionando-se harmoniosamente com outros membros da comunidade, elas eram lembradas do milagre extraordinário que Jesus havia realizado. O episódio também nos ensina verdades importantes sobre a natureza coletiva e organizada da opressão demoníaca em alguns casos específicos. O fato de uma legião inteira de demônios habitar um único indivíduo mostra como as forças espirituais malignas podem se organizar, coordenar suas ações e concentrar seus esforços para causar destruição máxima na vida de uma pessoa específica. Esta realidade nos alerta para o fato de que a guerra espiritual é genuína, intensa e muitas vezes mais complexa do que imaginamos. O inimigo pode usar táticas sofisticadas, ataques coordenados e estratégias de longo prazo para tentar destruir os servos de Deus. Contudo, também aprendemos
que não importa quão numerosas ou organizadas sejam as forças demoníacas, elas não podem resistir nem por um momento à autoridade absoluta de Jesus Cristo. A prontidão imediata com que os demônios reconheceram Jesus como Filho de Deus também oferece um contraste marcante com a incredulidade e a dureza de coração de muitos seres humanos que presenciaram os milagres de Cristo durante seu ministério terreno. Enquanto pessoas educadas, religiosas e respeitadas em suas comunidades questionavam constantemente a identidade e a autoridade de Jesus, exigindo sinais adicionais e levantando objeções teológicas, os demônios nunca duvidaram nem por um instante de quem ele era. Isso nos mostra uma verdade surpreendente e um tanto perturbadora. O conhecimento intelectual sobre Deus, mesmo quando acompanhado de educação religiosa formal e familiaridade com as Escrituras, não é suficiente para produzir fé genuína se não for acompanhado de humildade, arrependimento e submissão sincera à vontade divina. Os demônios possuem conhecimento teológico perfeito sobre a divindade de Cristo, mas esse conhecimento não resulta em salvação, porque não é acompanhado de amor, confiança e obediência voluntária. O pedido específico dos demônios para não serem enviados para o abismo revela que existe uma hierarquia bem estabelecida de punições e estados de existência no mundo espiritual. Mesmo seres rebeldes como os demônios reconhecem que existem diferentes níveis de restrição, sofrimento e confinamento espiritual. O abismo representa um estado de punição e limitação mais severo do que a condição em que eles se encontravam antes do encontro com Jesus, quando ainda tinham relativa liberdade para vagar pela terra e exercer influência sobre os seres humanos. Esta compreensão graduada do julgamento divino nos ajuda a entender que a justiça de Deus é perfeitamente proporcional ao grau de rebelião e às circunstâncias específicas de cada caso. Não existe injustiça ou arbitrariedade nos decretos divinos, mas cada sentença reflete perfeitamente a sabedoria infinita e a santidade absoluta do juiz supremo do universo. A escolha consciente de Jesus de permitir que os demônios entrassem nos porcos, mesmo sabendo antecipadamente que isso resultaria na destruição dos animais e em perdas financeiras consideráveis para seus proprietários, demonstra um princípio fundamental do reino de Deus. A libertação de um ser humano, criado à imagem de Deus e dotado de uma alma eterna, vale infinitamente mais do que qualquer quantidade de bens materiais, não importa quão valiosos possam ser do ponto de vista econômico. A vida, a dignidade e a liberdade espiritual de uma pessoa criada à imagem de Deus tem valor infinitamente maior do que propriedades, animais ou recursos financeiros, mesmo quando esses bens materiais representam o sustento de muitas famílias ou comunidades inteiras. Esta é uma lição que continua relevante para os cristãos de hoje, que frequentemente enfrentam dilemas entre valores espirituais e considerações materiais. O fato de os porcos terem corrido violenta e imediatamente para o precipício e se afogado no mar ilustra perfeitamente a natureza fundamentalmente autodestrutiva do mal em todas as suas manifestações. Os demônios não conseguiram habitar os corpos dos porcos por muito tempo, sem causar sua própria destruição e a destruição de seus novos hospedeiros. Isso nos mostra uma verdade espiritual profunda. O mal, por sua própria natureza essencial, é completamente incapaz de criar, nutrir, preservar ou sustentar vida de qualquer forma. A tendência natural e inevitável do mal é sempre em direção à morte, à destruição, ao caos e à desintegração. Onde quer que as forças demoníacas ganhem influência significativa, o resultado final é sempre destrutivo, não apenas para as vítimas diretas, mas também para os próprios agentes do mal. Esta é uma das razões pelas quais o reino de Satanás eventualmente se autodestruirá completamente, pois está fundamentado em princípios que são inerentemente destrutivos e insustentáveis. A reação específica dos habitantes da região, pedindo insistentemente para Jesus se retirar de seus territórios, nos ensina uma lição importante sobre a natureza humana caída. Nem todas as pessoas estão preparadas psicológica, espiritual ou emocionalmente para receber as bênçãos de Deus quando elas vêm acompanhadas de custos significativos, mudanças dramáticas ou desafios às suas estruturas existentes de vida e pensamento. A presença ativa de Cristo sempre desafia o status quo, questiona as prioridades estabelecidas e exige decisões que podem ser profundamente desconfortáveis para aqueles que estão acomodados em suas circunstâncias atuais,
mesmo quando essas circunstâncias são prejudiciais ou limitantes. Muitas pessoas preferem a segurança da previsibilidade, mesmo quando essa previsibilidade inclui problemas conhecidos, a enfrentar a incerteza que acompanha as transformações genuínas. O episódio também ilustra magistralmente como Deus, em sua sabedoria infinita e soberania absoluta, pode usar circunstâncias aparentemente negativas, destrutivas ou problemáticas para alcançar objetivos espirituais maiores e mais duradouros. A destruição dos porcos, que à primeira vista parece um evento desnecessariamente destrutivo e potencialmente injusto para os proprietários inocentes, na verdade serviu para maximizar o impacto evangelístico do milagre e criar um testemunho duradouro na região através do homem liberto. Se a libertação tivesse ocorrido de forma mais silenciosa ou privada, seu impacto teria sido limitado a um círculo pequeno de testemunhas. Mas a destruição dramática e pública da manada de porcos garantiu que toda a região soubesse sobre o poder extraordinário de Jesus e sobre a transformação radical que ele havia operado na vida de um homem que todos conheciam como incurável. A humildade forçada demonstrada pelos demônios diante de Jesus oferece um contraste marcante com a arrogância que muitas vezes caracteriza a humanidade caída em seu relacionamento com Deus. Seres que se rebelaram diretamente contra Deus e foram expulsos das regiões celestiais reconheciam instantaneamente a supremacia de Cristo e se submetiam à sua autoridade sem questionar. Enquanto seres humanos, criados por Deus e beneficiários diários de sua graça comum, frequentemente se recusam a aceitar sua autoridade legítima sobre suas vidas. Esta ironia trágica nos alerta para o perigo do orgulho espiritual e da dureza de coração que pode se desenvolver gradualmente em nossas vidas quando nos acostumamos com as bênçãos de Deus e começamos a considerá-las como direitos adquiridos em vez de dádivas imerecidas de sua misericórdia. O conhecimento específico que os demônios possuíam sobre o tempo determinado para seu julgamento final revela uma verdade fundamental sobre a natureza dos planos eternos de Deus. Existem cronogramas precisos, estabelecidos pela sabedoria divina, para o cumprimento de cada aspecto da redenção e do julgamento universais. Mesmo as forças do mal operam necessariamente dentro dos limites temporais estabelecidos pela soberania divina e não podem acelerar, retardar ou alterar os eventos profetizados nas Escrituras Sagradas. Esta realidade deveria trazer grande conforto e segurança aos cristãos, que às vezes se sentem desencorajados pela aparente demora na manifestação completa da justiça divina ou pela continuação do sofrimento e da injustiça no mundo. Deus não esqueceu suas promessas, nem perdeu o controle da história humana. Cada evento, cada cronograma, cada transição está perfeitamente alinhada com seus propósitos eternos de amor e justiça. A manifestação física e imediatamente observável da libertação do homem gadareno, que passou instantaneamente de um estado de completa desordem mental, emocional e social para uma condição de perfeita sanidade, tranquilidade e integração comunitária, demonstra uma verdade importante sobre a natureza dos milagres genuínos de Jesus. Eles não são apenas experiências espirituais internas ou subjetivas, mas produzem consequências práticas, tangíveis e verificáveis na vida das pessoas. A transformação espiritual operada por Cristo sempre se reflete em mudanças concretas e mensuráveis no comportamento, na qualidade de vida, nos relacionamentos e na capacidade produtiva dos indivíduos. Não se trata apenas de sentimentos religiosos ou experiências místicas privadas, mas de renovação completa que afeta todos os aspectos da existência humana. O desejo persistente dos demônios de permanecer ativos no mundo físico através dos corpos dos porcos nos revela algo significativo sobre a natureza das forças espirituais malignas. Elas têm interesse específico e estratégico em exercer influência direta no reino material criado por Deus. Elas não se contentam apenas com existir no plano espiritual como seres puramente incorpóreos, mas buscam ativamente maneiras de afetar, corromper e destruir o mundo físico que Deus criou e declarou bom. Esta busca persistente por manifestação física revela que os demônios compreendem intuitivamente algo que muitos cristãos às vezes negligenciam. Existe uma conexão profunda e indissolúvel entre o mundo espiritual e o mundo material.
As batalhas espirituais têm consequências práticas, e as vitórias ou derrotas no reino invisível se manifestam em resultados tangíveis no mundo visível. A rapidez extraordinária com que a notícia do milagre se espalhou por toda a região circunvizinha demonstra um princípio importante sobre como eventos sobrenaturais genuínos criam um impacto que transcende as barreiras normais de comunicação e ceticismo. As pessoas sentem uma necessidade natural e irresistível de compartilhar experiências que desafiam fundamentalmente sua compreensão normal da realidade e expandem seus conceitos sobre o que é possível. Quando algo verdadeiramente sobrenatural acontece, especialmente quando envolve transformação dramática na vida de pessoas conhecidas, a notícia se espalha com uma velocidade e uma intensidade que superam os métodos normais de comunicação. Existe algo na natureza humana que responde poderosamente ao genuinamente milagroso, mesmo quando essa resposta é misturada com medo, confusão ou resistência. O fato de Jesus ter concedido o pedido dos demônios, mesmo sabendo perfeitamente das consequências negativas que se seguiriam, nos ensina uma lição profunda sobre a natureza da sabedoria divina. Deus às vezes permite que eventos aparentemente prejudiciais, confusos ou problemáticos ocorram quando eles servem a propósitos maiores em seus planos eternos que transcendem nossa compreensão humana limitada. Esta verdade não significa que Deus seja o autor do mal, ou que ele se deleite no sofrimento de suas criaturas, mas sim que sua sabedoria infinita pode transformar até mesmo as intenções mais malignas e as circunstâncias mais destrutivas em instrumentos para o cumprimento de seus propósitos de amor, redenção e glória. O que os homens e os demônios planejam para o mal, Deus pode converter em bem para aqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. A transformação radical e completa do homem gadareno serve como uma ilustração poderosa e multifacetada da obra da salvação que Cristo oferece a todos os seres humanos escravizados pelo pecado e pelas forças espirituais das trevas. Assim como aquele homem passou instantaneamente da escravidão demoníaca mais extrema para a liberdade perfeita em Cristo, todo pecador genuinamente arrependido que se entrega completamente a Jesus experimenta uma mudança fundamental em sua natureza espiritual, seu destino eterno e sua qualidade de vida presente. A salvação não é meramente um conceito teológico abstrato ou uma mudança de status legal nos registros celestiais, mas uma transformação real, profunda e observável que afeta todas as dimensões da existência humana. O homem gadareno não apenas se sentiu melhor ou desenvolveu uma perspectiva mais positiva sobre a vida, ele foi literalmente recriado como uma nova pessoa, com novas capacidades, novos relacionamentos e um novo propósito de vida. O episódio nos lembra de forma dramática que Jesus tem autoridade absoluta e inquestionável sobre todas as forças espirituais, sejam elas boas ou más, poderosas ou fracas, antigas ou recentes. Não existe poder em todo o universo criado que possa resistir efetivamente à vontade expressa do Filho de Deus quando ele decide agir em favor de seus filhos ou contra os inimigos de seu reino. Esta verdade fundamental deveria trazer conforto extraordinário, confiança inabalável e paz profunda aos cristãos que enfrentam batalhas espirituais intensas em suas próprias vidas, famílias ou ministérios. Não importa quão poderosas possam parecer as forças que se opõem ao povo de Deus, elas são completamente impotentes diante da autoridade suprema de Jesus Cristo. A escolha deliberada dos demônios de destruir os porcos, imediatamente após entrarem neles, ao invés de simplesmente habitá-los pacificamente como hospedeiros de longo prazo, revela aspectos fundamentais da natureza maliciosa e inerentemente destrutiva dessas criaturas espirituais caídas. Elas não têm capacidade nem interesse em coexistir harmoniosamente com qualquer aspecto da criação de Deus, mas sempre buscam corromper, destruir e causar o máximo sofrimento possível. Esta tendência destrutiva compulsiva nos ajuda a compreender por que não existe possibilidade de redenção, reforma ou reabilitação para os seres angelicais que escolheram se rebelar contra Deus. Diferentemente dos seres humanos, que pecaram por fraqueza e ignorância dentro de um contexto de limitação temporal, os anjos caídos pecaram com pleno conhecimento das consequências e com capacidades espirituais plenas, tornando sua rebelião irreversível e sua natureza permanentemente corrupta. O contraste marcante entre a reação instantânea dos demônios
e a reação gradual e misturada dos habitantes da região diante de Jesus é extremamente instrutivo para nossa compreensão da natureza da fé e da incredulidade humanas. Enquanto os demônios reconheceram imediatamente e sem hesitação a autoridade divina de Cristo, sendo compelidos por sua própria natureza espiritual a se submeter ao seu poder, os seres humanos da região reagiram com uma mistura complexa de admiração, medo, confusão e, finalmente, rejeição. Isso nos mostra que o reconhecimento intelectual da divindade de Cristo, mesmo quando acompanhado de evidências sobrenaturais incontestáveis, não garante automaticamente uma resposta de fé genuína, adoração sincera ou obediência amorosa. A fé verdadeira envolve não apenas a mente, mas também o coração, a vontade e todo o ser da pessoa em uma entrega voluntária e confiante à lordade de Jesus. A permanência estratégica do homem liberto na região como testemunha viva e permanente do poder transformador de Deus ilustra como Cristo usa pessoas transformadas para continuar e multiplicar sua obra evangelística mesmo depois de sua partida física de um local específico. Cada cristão genuinamente convertido torna-se um embaixador do reino de Deus onde quer que esteja, carregando consigo a evidência viva do poder salvador de Cristo. Esta estratégia divina de usar testemunhas locais é infinitamente mais eficaz do que depender exclusivamente de evangelistas itinerantes ou pregadores externos, por mais talentosos que possam ser. Uma pessoa transformada que continua vivendo entre aqueles que conheceram sua condição anterior carrega uma credibilidade evangélica única e poderosa que nenhum forasteiro pode igualar. O episódio também nos ensina lições valiosas sobre a importância de considerar cuidadosamente as consequências de longo prazo dos eventos espirituais, ao invés de nos fixarmos apenas nos resultados imediatos que podem parecer negativos ou problemáticos. Embora a destruição da manada de porcos tenha causado perdas econômicas imediatas e gerado oposição inicial ao ministério de Jesus na região, a libertação do homem gadareno e seu subsequente testemunho na área provavelmente resultaram em benefícios espirituais duradouros e eternos para muitas pessoas. Quantas vidas foram tocadas pelo testemunho daquele homem transformado? Quantas pessoas vieram a conhecer Jesus pessoalmente através de sua história de libertação? Quantas famílias foram abençoadas pela mudança radical em sua condição mental e social? Quando consideramos o impacto de longo prazo, fica claro que o valor eterno de uma alma liberta supera infinitamente qualquer perda material temporária. A estratégia demoníaca específica de tentar gerar oposição sistemática contra Jesus através da destruição deliberada de propriedades privadas nos mostra como as forças do mal usam perdas materiais, tragédias financeiras e dificuldades econômicas para tentar criar amargura, ressentimento e hostilidade contra Deus no coração das pessoas. Esta tática continua sendo amplamente utilizada nos dias atuais, com resultados tristemente eficazes. Quantas vezes as pessoas culpam Deus por desastres naturais, crises econômicas, perdas de emprego ou outras dificuldades financeiras, sem perceber que podem estar sendo manipuladas pelas mesmas forças espirituais que usaram a destruição dos porcos para tentar desacreditar e expulsar Jesus daquela região. A estratégia permanece essencialmente inalterada: associar a presença ou a obra de Deus com consequências materiais negativas, levando as pessoas a rejeitarem as bênçãos espirituais por causa de preocupações temporárias. O fato de Jesus não ter procurado compensar financeiramente os proprietários dos porcos pelas perdas sofridas, nem ter oferecido explicações detalhadas sobre a necessidade da destruição dos animais, indica que ele priorizava consistentemente valores espirituais e eternos sobre considerações econômicas e temporárias. A libertação de uma alma humana, criada à imagem de Deus, valia infinitamente mais do que qualquer quantia de dinheiro que os porcos poderiam representar no mercado local. Esta priorização divina de valores espirituais sobre materiais continua sendo um desafio para os cristãos contemporâneos que vivem em culturas amplamente materialistas e consumistas. Estamos dispostos a aceitar perdas financeiras se isso for necessário para ver pessoas libertas do poder do pecado e das trevas espirituais. Valorizamos genuinamente a salvação de almas mais do que nossa própria segurança econômica.
A submissão forçada, mas completa dos demônios diante de Jesus prefigura profeticamente o dia futuro em que toda criatura no céu, na terra e debaixo da terra se dobrará inevitavelmente diante do nome de Jesus e confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. A diferença fundamental é que alguns farão essa confissão voluntariamente, motivados por fé, amor e gratidão, enquanto outros serão compelidos pela manifestação irresistível de sua glória e autoridade divinas. Os demônios, no episódio dos Gadarenos, representam o segundo grupo, seres que reconhecem a supremacia de Cristo não por amor ou devoção, mas porque são incapazes de negar a realidade de seu poder quando confrontados diretamente com Ele. Sua submissão é real, mas não salvífica, porque não é acompanhada de arrependimento genuíno ou fé transformadora. O conhecimento detalhado que os demônios possuíam sobre sua própria condenação futura e sobre os cronogramas estabelecidos para o julgamento final nos lembra que a justiça divina é absolutamente inexorável e perfeitamente pontual. Não importa quão poderosas possam parecer as forças do mal em determinados momentos da história, ou quão prolongados possam ser os períodos em que parecem estar ganhando terreno, seu destino final já está irrevogavelmente selado, e elas próprias sabem disso com certeza absoluta. Esta realidade deveria encorajar profundamente os cristãos, que às vezes se sentem desanimados pela aparente força do mal no mundo ou pela demora na manifestação completa da justiça de Deus. A vitória final já foi conquistada por Jesus na cruz e confirmada em sua ressurreição. O que estamos vivendo agora são os últimos esforços desesperados de um inimigo já derrotado que sabe que seu tempo está se esgotando rapidamente. A interação respeitosa, mas firme entre Jesus e os demônios também ilustra como o diálogo construtivo pode ocorrer entre diferentes níveis de realidade espiritual quando necessário para cumprir os propósitos divinos. O Filho de Deus não considerou inadequado ou comprometedor responder ao pedido de seres malignos quando isso serviria aos seus objetivos maiores de demonstrar seu poder e criar oportunidades evangelísticas. Esta flexibilidade estratégica de Jesus nos ensina que os servos de Deus não devem ser rigidamente legalistas em suas abordagens ministeriais, mas devem estar dispostos a usar métodos variados e criativos quando isso pode resultar em maior glória para Deus e maior bem para as pessoas envolvidas. A sabedoria divina frequentemente opera de maneiras que surpreendem aqueles que tentam limitá-la a fórmulas humanas previsíveis. O episódio nos ensina que a libertação espiritual genuína operada por Cristo sempre resulta em mudanças observáveis e mensuráveis no comportamento, nos relacionamentos e na qualidade de vida da pessoa. O homem gadareno não apenas se sentiu melhor internamente ou desenvolveu uma perspectiva mais positiva sobre a vida. Sua transformação foi evidente para todos que o conheciam, manifestando-se em sua aparência física, seu comportamento social, sua estabilidade mental e sua capacidade de comunicação normal. Esta é uma verdade importante para os cristãos, que às vezes se contentam com experiências religiosas puramente subjetivas ou emocionais, que não produzem mudanças práticas em suas vidas. A obra genuína do Espírito Santo sempre resulta em transformação real, que pode ser verificada por outros, não apenas em sentimentos ou convicções internas que permanecem invisíveis ao mundo exterior. A escolha divina de não forçar sua presença sobre os habitantes da região, que pediram explicitamente para ele se retirar, demonstra que Deus respeita consistentemente o livre-arbítrio humano, mesmo quando as escolhas das pessoas são claramente prejudiciais para elas mesmas e para suas comunidades. Ele não impõe suas bênçãos sobre aqueles que as rejeitam conscientemente, nem permanece onde não é bem-vindo. Esta postura divina de respeito pela autonomia humana deveria nos ensinar humildade e paciência em nossos próprios esforços evangelísticos. Não podemos nem devemos tentar forçar as pessoas a aceitar o Evangelho ou a presença de Cristo em suas vidas. Nossa responsabilidade é apresentar fielmente a verdade, demonstrar o amor de Cristo através de nossas ações e confiar que o Espírito Santo trabalhará nos corações daqueles que estão preparados para receber a mensagem. A eficácia evangelística extraordinária do homem liberto em sua própria região nos mostra como Deus frequentemente usa as pessoas mais improváveis como seus embaixadores mais poderosos. Aquele que havia sido considerado um caso perdido, uma ameaça à segurança pública
e um exemplo de completa degeneração humana, tornou-se uma das testemunhas mais credíveis e influentes do poder transformador de Cristo. Esta transformação nos lembra que não existem pessoas que estejam além da capacidade redentora de Deus, não importa quão desesperada possa parecer sua situação atual. O mesmo Jesus que libertou o gadareno de uma legião de demônios pode libertar qualquer pessoa de qualquer forma de escravidão espiritual, emocional ou social. Sua graça é suficiente para os casos mais extremos e seu poder é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. Por fim, toda essa narrativa extraordinária dos demônios que imploraram para entrar nos porcos nos ensina verdades fundamentais sobre a natureza da autoridade divina, a realidade da guerra espiritual, o valor infinito da alma humana, a sabedoria dos caminhos de Deus e a eficácia dos métodos divinos de evangelização. Quando compreendemos que por trás desse pedido aparentemente simples havia uma complexa interação de forças espirituais, propósitos divinos e consequências eternas, nossa fé é fortalecida, nossa confiança em Cristo é aprofundada e nossa compreensão da majestade do Salvador é magnificamente expandida. O episódio nos convida a refletir sobre nossas próprias prioridades e valores. Estamos mais preocupados com nossas posses materiais ou com o bem-estar espiritual de nossos semelhantes? Reconhecemos a autoridade absoluta de Jesus sobre todos os aspectos de nossas vidas, ou ainda, tentamos manter certas áreas fora de seu controle? Estamos dispostos a pagar o preço da transformação genuína ou preferimos a segurança da mediocridade espiritual? Que este estudo profundo da Palavra de Deus nos inspire a buscar uma experiência mais íntima com Jesus, a valorizar adequadamente o poder de sua graça transformadora e a participar ativamente em sua obra de libertar cativos espirituais em nossa própria geração. Que possamos ser como aquele homem gadareno, testemunhas vivas do poder salvador de Cristo, compartilhando com outros as grandes coisas que Deus fez em nossas próprias vidas. Se este ensinamento abençoou seu coração e ampliou sua compreensão das Escrituras Sagradas, considere se inscrever em nosso canal para receber regularmente mais conteúdos que edificarão sua fé e aprofundarão seu conhecimento bíblico. Compartilhe nos comentários qual aspecto desta passagem mais tocou sua alma ou como este estudo impactou sua perspectiva sobre o poder e a sabedoria infinitos de Jesus Cristo. Sua participação ativa enriquece nossa comunidade de fé e encoraja outros irmãos em sua jornada de crescimento espiritual.